Cresça 10 anos e mantenha sua mente blindada após os 40. O momento em que você percebe que não quer mais ser o mesmo. Existe um instante silencioso que não acontece de fora para dentro. Ele nasce dentro de você. Não vem com aviso, não vem com aplauso, não vem com certeza. Vem com incômodo. Um incômodo que você não consegue mais ignorar. Você começa a perceber que está cansado de reagir sempre do mesmo jeito. As mesmas irritações, as mesmas concessões, os mesmos arrependimentos depois de cada decisão tomada no impulso. E o mais desconfortável não é errar. É perceber que você já sabia. Sabia que não deveria ter dito aquilo, aceitado aquilo, tolerado aquilo. Mas ainda assim fez. Esse é o ponto de ruptura. Não é quando a vida muda. É quando você começa a enxergar com clareza que continuar sendo quem você sempre foi tem um custo alto demais. E isso mexe com tudo, porque até então, você se justificava. Dizia que era o contexto, que eram as pessoas, que era o momento errado. Mas agora essa narrativa começa a perder força. Você começa a perceber que não é mais sobre o que aconteceu. É sobre como você continua respondendo ao que acontece. Epicteto ensinava que não são os fatos que perturbam os homens, mas as opiniões que eles formam sobre esses fatos. E quando essa ideia deixa de ser teoria e passa a ser vivida, algo muda profundamente. Você começa a se observar. E essa observação é desconfortável, porque ela mostra padrões que você evitou enxergar por anos. Mostra que muitas das suas reações não são escolhas, são automatismos, são condicionamentos que você nunca questionou. E então surge uma pergunta que não tem como ser ignorada. Se eu continuar assim, onde isso vai me levar? Esse é o verdadeiro início da maturidade, não quando você acerta mais, mas quando você passa a não tolerar mais agir sem consciência. Você percebe que não quer mais ser previsível para os seus próprios erros. Não quer mais repetir os mesmos ciclos, ter as mesmas discussões, carregar as mesmas frustrações. E isso não acontece porque você quer melhorar. Acontece porque você não aceita mais continuar igual. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, que a primeira tarefa de quem deseja viver bem é não agir contra a própria natureza racional. E quando você começa a perceber que está constantemente agindo contra si mesmo, algo dentro de você se recusa a continuar. Esse é o momento em que a mudança deixa de ser uma ideia e se torna uma necessidade. Mas perceber isso é só o começo, porque logo depois dessa consciência vem algo ainda mais pesado. Você começa a enxergar o custo de todas as decisões que tomou sem clareza. E é aí que surge um tipo de cansaço que descanso nenhum resolve. A fadiga invisível de tomar decisões erradas por anos. Existe um tipo de cansaço que não melhora com sono, férias ou distração. Ele não está no corpo. Está nas decisões acumuladas que você nunca parou para revisar. Você começa a perceber que não está exausto pelo que faz hoje. Está exausto pelo que vem carregando há anos. Decisões tomadas no automático, escolhas feitas para agradar, caminhos seguidos sem questionamento. E o mais pesado não é o erro isolado. É o padrão repetido. Você disse sim quando queria dizer não. Permaneceu onde já não fazia sentido ficar. Sustentou relações que já não te respeitavam. Aceitou situações que, no fundo, você sabia que estavam desalinhadas com quem você realmente era. E cada uma dessas decisões deixou um rastro. Um desgaste silencioso que se acumulou dentro de você. Uma tensão constante de viver uma vida que não está totalmente alinhada com a sua consciência. Isso consome energia de uma forma que poucos conseguem perceber. Sêneca ensinava que não é que temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito dele. E esse desperdício não está apenas em grandes erros. Está nas pequenas concessões diárias que você normalizou. O problema é que enquanto você não enxerga isso, continua tentando resolver o cansaço da forma errada. Busca descanso, mas o que precisa é correção. Tenta aliviar a mente, mas o que precisa é reorganizar suas escolhas. Porque a mente não se esgota apenas pelo esforço. Ela se esgota pela incoerência.
Toda vez que você age contra o que sabe que é certo para você, cria um conflito interno. E esse conflito não desaparece, ele se acumula. Ele se transforma em irritação, impaciência, falta de motivação, sensação de estar travado. E então, você começa a acreditar que o problema é a idade, o tempo, a fase da vida. Mas não é. É o acúmulo de decisões que não respeitaram sua própria consciência. E quando você começa a enxergar isso, surge uma clareza desconfortável. Você percebe que não foi apenas a vida que te desgastou, foi a forma como você permitiu que certas coisas permanecessem. E essa percepção muda completamente a forma como você olha para o futuro, porque você entende que continuar decidindo da mesma forma só vai aprofundar esse desgaste. Mas existe algo ainda mais sutil por trás disso. Você não tomou essas decisões por falta de inteligência. Tomou porque acreditou em algo que parecia verdade, mas não era. E é exatamente aí que mora o próximo problema. O auto-engano que mantém sua mente fraca. Existe uma parte da sua mente que não quer que você mude, não porque ela quer te prejudicar, mas porque ela quer te proteger do desconforto. E é exatamente por isso que ela mente para você. Não são mentiras óbvias. São justificativas bem construídas. Você diz que não é o momento certo, que precisa pensar melhor, que está esperando as condições ideais. Diz que certas pessoas merecem sua paciência, que certas situações ainda podem melhorar, que certas escolhas ainda fazem sentido. Mas no fundo, você sabe. Sabe quando está se enganando para evitar uma decisão difícil. Sabe quando está prolongando algo que já deveria ter encerrado. Sabe quando está aceitando menos do que deveria, apenas para não enfrentar o desconforto da mudança. Esse é o auto-engano. E ele é perigoso porque não parece erro, parece prudência, parece maturidade, parece equilíbrio, mas não é. É a sua mente tentando manter você no conhecido, mesmo que esse conhecido esteja te desgastando. Epicteto ensinava que o maior erro do ser humano é acreditar que já sabe o suficiente para não precisar se questionar. E o auto-engano nasce exatamente aí, na ausência de questionamento verdadeiro. Você não questiona porque tem medo do que vai encontrar. Porque se você for completamente honesto, vai ter que admitir que algumas escolhas precisam mudar. Algumas relações precisam ser revistas. Algumas versões suas precisam ser deixadas para trás. E isso exige coragem. Então a mente cria atalhos. Ela suaviza a realidade. Ela distorce a percepção. Ela transforma incômodo em normalidade. E você continua, dia após dia, sustentando uma vida que já não te representa totalmente. O problema é que o auto-engano cobra um preço silencioso. Ele tira sua clareza, ele enfraquece sua decisão, ele faz você duvidar de si mesmo, e aos poucos você perde algo fundamental: a confiança na própria percepção. Você começa a sentir, mas não confia no que sente. Começa a perceber, mas não age sobre o que percebe. E isso te prende. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, parágrafo 30, que a mente deve ser honesta consigo mesma acima de tudo. Porque quando você perde essa honestidade interna, perde também a capacidade de se guiar. E sem direção interna, qualquer caminho parece aceitável. Mas chega um momento em que esse auto-engano começa a falhar. Você já não consegue mais ignorar certos sinais. Já não consegue mais sustentar certas histórias. E a realidade começa a se impor de forma mais direta. E é nesse ponto que surge uma necessidade inevitável. Você precisa reescrever a forma como interpreta a sua própria vida. A necessidade de reescrever sua própria história mental. Você não vive apenas o que acontece. Você vive a forma como interpreta o que aconteceu. E essa interpretação não é neutra. Ela foi construída ao longo dos anos, moldada por experiências, crenças e conclusões que você nunca revisou. Sem perceber, você criou uma narrativa sobre quem você é. Uma história interna que explica suas escolhas, seus limites, seus medos. E o problema não é ter uma história. O problema é continuar vivendo preso a uma versão que já não corresponde à realidade. Talvez você se veja como alguém que sempre erra nas decisões importantes,
ou como alguém que precisa se esforçar mais do que os outros para ser valorizado, ou até como alguém que perdeu oportunidades que nunca mais voltarão. Essas ideias não são fatos, são interpretações repetidas tantas vezes que se tornaram verdades na sua mente. E é exatamente isso que mantém você preso. Musônio Rufo ensinava que o maior obstáculo para uma vida equilibrada não está no mundo externo, mas nas opiniões que carregamos sem questionar. E quando você começa a olhar para sua própria história com mais lucidez, percebe algo desconfortável. Muitas das conclusões que você tirou sobre si mesmo foram baseadas em momentos isolados, decisões impulsivas ou fases em que você ainda não tinha maturidade suficiente para agir diferente. Mas mesmo assim, você continua se definindo por elas. Você continua reagindo como se ainda fosse aquela versão antiga. Continua se limitando por interpretações que nunca foram revisadas. Continua vivendo como alguém que já não existe mais. E isso cria um bloqueio invisível. Porque não importa o quanto você tente mudar externamente, se a história interna continua a mesma, o resultado tende a se repetir. Você pode mudar o ambiente, mudar as pessoas, mudar as estratégias. Mas, se a forma como você se enxerga continua presa ao passado, sua mente vai te levar de volta aos mesmos padrões. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 16, que a vida de cada pessoa é aquilo que seus pensamentos fazem dela. E isso não é apenas uma reflexão filosófica. É uma instrução prática. Se sua história mental está distorcida, sua realidade também estará. Reescrever sua história não significa negar o que aconteceu. Significa reinterpretar com maturidade. Significa olhar para o passado sem carregar o peso das conclusões imaturas que você tirou naquela época. Significa assumir algo que muda tudo. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que decide fazer com isso agora. E quando essa mudança de percepção acontece, algo dentro de você se reorganiza. Você deixa de se ver como alguém preso ao passado e começa a se ver como alguém com poder de direção. Mas essa mudança tem um preço, porque, ao reescrever sua história, você também precisa abandonar uma versão sua que já não faz mais sentido sustentar. E isso não é leve. O peso de continuar sendo quem você não é mais. Existe um desgaste que não vem do que você faz, mas do personagem que você continua sustentando. Um papel que fez sentido em algum momento, mas que hoje exige esforço demais para ser mantido. Você já mudou, mas continua agindo como se não tivesse mudado. Continua tolerando o que já não tolera mais. Continua aceitando dinâmicas que já não fazem sentido. Continua respondendo como alguém que você deixou de ser, apenas porque se acostumou a funcionar assim. E isso gera um conflito interno constante, porque no fundo você percebe. Percebe quando está se forçando a caber em situações que já não te representam. Percebe quando está diminuindo sua própria clareza para evitar desconforto. Percebe quando está traindo o que já entendeu por medo de romper com o que sempre foi. Esse é o peso real. Não é a vida que está pesada. É o esforço de sustentar uma identidade que não acompanha mais a sua consciência. Sêneca ensinava que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E nesse caso, o sofrimento vem da tentativa de manter uma coerência com um passado que já não existe. Você tenta ser consistente com quem foi, em vez de ser honesto com quem se tornou. E isso te prende, porque manter essa versão exige energia constante. Exige controle, exige adaptação, exige concessão. E aos poucos você começa a se sentir desconectado de si mesmo. Não é que você não saiba o que fazer. Você sabe. O problema é que fazer o que precisa ser feito implica mudança. Implica ajuste de postura. Implica dizer não onde você sempre disse sim. Implica criar limites onde antes você cedia. E isso altera a forma como as pessoas te enxergam. E é aí que muitos recuam. Porque mudar internamente é difícil, mas sustentar essa mudança diante dos outros é ainda mais desafiador. Você começa a ser percebido de forma diferente. Algumas pessoas estranham.
Outras resistem. Algumas até se afastam. E se você não estiver firme, volta para o padrão antigo só para manter a estabilidade externa. Mas essa estabilidade custa caro. Epicteto dizia que ninguém é livre se não governa a si mesmo. E governar a si mesmo exige uma decisão que não pode ser parcial. Você não pode querer clareza e continuar sustentando incoerência. Chega um momento em que você precisa escolher. Ou continua sendo quem sempre foi, com o custo emocional que isso traz, ou assume de vez quem você se tornou, mesmo que isso gere desconforto no início. Porque o desconforto de mudar é temporário, mas o desgaste de se manter desalinhado se prolonga por anos. E quando você começa a sentir esse peso com clareza, percebe algo ainda mais profundo. Grande parte das suas escolhas não foi guiada por consciência, foi guiada pela busca por conforto. A armadilha de buscar conforto em vez de clareza. Existe uma decisão silenciosa que você repete todos os dias sem perceber. Escolher o que é confortável em vez do que é claro. E essa escolha, acumulada ao longo dos anos, é o que mantém sua mente presa. Conforto não exige confronto, não exige ruptura, não exige mudança. Ele apenas mantém tudo como está. E no curto prazo, isso parece estabilidade, parece paz, parece que você está evitando problemas, mas não está. Você está adiando decisões que já deveriam ter sido tomadas, está prolongando situações que já deveriam ter sido encerradas, está aceitando menos do que sabe que poderia viver, apenas para não lidar com o desconforto de agir. E isso cria um ciclo perigoso, porque quanto mais você escolhe conforto, mais difícil se torna escolher clareza. Sua tolerância ao desconforto diminui, sua capacidade de decisão enfraquece, e aos poucos, você começa a se adaptar a uma vida que não te satisfaz totalmente. O problema é que o conforto engana. Ele te dá alívio imediato, mas cobra um preço silencioso depois. Um preço que aparece na forma de dúvida, frustração e sensação de estar parado, mesmo se esforçando. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, parágrafo 61, que a mente deve seguir o que é verdadeiro, não o que é agradável. E essa distinção muda tudo. Porque o que é claro nem sempre é confortável. Às vezes, a clareza mostra que você precisa encerrar algo, que precisa se posicionar, que precisa parar de aceitar certas dinâmicas, que precisa assumir uma responsabilidade que você evitou por tempo demais. E isso incomoda. Mas é exatamente esse incômodo que gera transformação. Quando você começa a escolher clareza, algo muda na forma como você se posiciona. Você para de negociar com aquilo que já entende. Para de buscar justificativas para adiar decisões. Para de se esconder atrás de explicações que apenas prolongam o problema. Você passa a agir com mais precisão. Isso não significa agir de forma impulsiva. Significa agir com consciência. Significa fazer o que precisa ser feito, mesmo que não seja fácil. Porque você entende que evitar o desconforto agora só vai amplificar o problema depois. Sêneca ensinava que quem evita as dificuldades necessárias acaba enfrentando dificuldades desnecessárias. E isso descreve exatamente o que acontece quando você escolhe conforto em vez de clareza. Você foge de uma decisão pequena hoje e cria um problema maior amanhã. E quando você começa a perceber esse padrão, algo muda. Você deixa de perguntar o que é mais fácil e começa a perguntar o que é mais verdadeiro. Mas existe um passo ainda mais profundo depois disso. Mesmo com clareza, ainda existe algo que pode te sabotar. Sua reação automática diante do que acontece. O poder de observar sem reagir imediatamente. Existe um espaço entre o que acontece e o que você faz em seguida. Um espaço curto, quase imperceptível, e é exatamente nesse espaço que está o controle da sua vida. O problema é que você passou anos ignorando esse intervalo. Acostumou-se a reagir rápido. Alguém fala algo, você responde. Algo dá errado, você se irrita. Surge um desconforto, você tenta resolver imediatamente.
Isso parece eficiência, mas não é. É automatismo. Quando você reage sem observar, não está escolhendo. Está apenas repetindo padrões que sua mente já conhece. E esses padrões foram construídos em momentos em que você não tinha a clareza que tem hoje. Por isso, muitas das suas reações não representam quem você é agora. Representam quem você foi condicionado a ser. Epicteto ensinava que, diante de qualquer impressão, a primeira tarefa é dizer a si mesmo que aquilo é apenas uma percepção, não um fato absoluto. E essa ideia, quando aplicada de verdade, cria uma mudança profunda. Você começa a desacelerar internamente. Não precisa responder na hora. Não precisa decidir no impulso. Não precisa reagir a tudo que te atinge. Você observa. E essa observação muda tudo. Por quê? Quando você observa, você enxerga o que está acontecendo dentro de você. Enxerga o pensamento que surgiu, a emoção que veio junto, a vontade de reagir de determinada forma. E nesse momento, você ganha algo que antes não tinha. Escolha. Você pode seguir o impulso, ou pode interromper o padrão. Pode repetir a mesma reação de sempre, ou pode agir de forma diferente, alinhada com a consciência que você construiu. Mas isso exige prática, porque sua mente vai tentar te puxar de volta para a reação automática. Vai tentar te convencer de que precisa agir rápido, de que não pode deixar passar, de que precisa se posicionar imediatamente. E muitas vezes, você vai cair nisso. Mas aos poucos, esse espaço entre estímulo e resposta começa a aumentar. E quanto maior esse espaço, maior o seu controle. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 4, parágrafo 3, que a mente tem o poder de não se deixar afetar pelas coisas externas. Mas isso só é possível quando você para de reagir no automático. Quando você aprende a observar antes de agir, sua energia muda. Você deixa de se desgastar com tudo. Deixa de entrar em conflitos desnecessários. Deixa de carregar emoções que surgiram apenas por falta de pausa. E começa a agir com mais precisão. Mas existe algo ainda mais profundo por trás disso. Não basta apenas observar. Você precisa aprender a lidar com aquilo que surge dentro de você antes mesmo da emoção tomar forma. A disciplina de pensar antes de sentir. Você aprendeu a acreditar que primeiro sente e depois pensa, que a emoção vem e você apenas reage. Mas essa ordem não é tão automática quanto parece. Antes de qualquer emoção ganhar força, existe um pensamento, rápido, quase invisível, mas decisivo. É esse pensamento que interpreta o que aconteceu. E é essa interpretação que gera a emoção. O problema é que você nunca foi treinado para perceber isso. Então continua sentindo sem questionar o que pensou. Continua reagindo a emoções que nasceram de interpretações distorcidas, exageradas ou incompletas. Você não sente apenas o que acontece. Você sente o que acredita sobre o que acontece. E isso muda tudo. Sêneca ensinava que somos mais perturbados pelas nossas opiniões do que pelos fatos em si. Isso significa que, antes da emoção dominar, existe um momento em que a mente constrói uma narrativa. E se você não intervém nesse momento, essa narrativa se torna verdade para você. A disciplina de pensar antes de sentir começa exatamente aí. Você percebe o pensamento antes que ele se transforme em emoção. Percebe a interpretação antes que ela se torne reação. E nesse ponto, você pode questionar: isso é realmente verdade ou é apenas a minha percepção? Isso merece a intensidade emocional que estou prestes a gerar? Isso está alinhado com quem eu escolhi ser? Essas perguntas não bloqueiam emoções. Elas filtram emoções. Você continua sentindo, mas deixa de ser dominado pelo que sente. Passa a escolher o que alimenta mentalmente. E isso reduz drasticamente reações desnecessárias, conflitos internos e desgaste emocional. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 11, parágrafo 16, que a mente deve se proteger contra julgamentos precipitados. E essa proteção não é automática. É construída.
porque sua mente foi treinada para reagir rápido, para interpretar sem verificar, para assumir o pior cenário sem evidência suficiente. E se você não interrompe isso, continua vivendo em um estado emocional instável. A disciplina de pensar antes de sentir não te torna frio, te torna preciso. Você deixa de amplificar problemas pequenos, deixa de criar conflitos onde não existem, deixa de se desgastar com situações que poderiam ser simplesmente compreendidas de outra forma. Mas essa disciplina revela algo importante. Muitas vezes, o problema não é a emoção. É o estado constante em que você vive. E é aí que surge uma confusão comum, que enfraquece a mente sem que você perceba. A diferença entre viver alerta e viver ansioso. Você acredita que está atento, mas, na verdade, está em tensão constante. Existe uma linha muito fina entre lucidez e ansiedade, e a maioria das pessoas depois dos 40 cruza essa linha sem perceber. Você começa a antecipar problemas que ainda não existem. Analisa cenários repetidamente. Tenta prever tudo, controlar tudo, evitar qualquer erro. E chama isso de responsabilidade, de maturidade, de estar preparado. Mas não é. É desgaste mental disfarçado de controle. Viver alerta é estar presente, é perceber o que está acontecendo agora, com clareza, sem distorcer a realidade. Viver ansioso é viver projetando o que pode dar errado, reagindo a situações que ainda nem aconteceram. E isso consome uma quantidade enorme de energia. Epicteto ensinava que devemos nos preocupar apenas com aquilo que depende de nós. Mas a ansiedade faz exatamente o contrário. Ela te prende ao que você não controla, ao futuro incerto, às possibilidades negativas, às variáveis externas. Você começa a viver em função de cenários imaginários. E o mais perigoso é que isso parece prudência. Você sente que está sendo cuidadoso, estratégico, preparado. Mas, na prática, está apenas se desgastando antecipadamente. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 12, parágrafo 25, que a mente deve permanecer firme no presente, sem se perder no que ainda não chegou. E essa é uma das maiores dificuldades, porque a mente busca segurança, e quando não encontra, tenta criar controle através da antecipação. Mas antecipar não resolve. Só cansa. Você não resolve o futuro pensando nele o tempo todo. Resolve tomando decisões claras no presente. Quando você começa a diferenciar alerta de ansiedade, algo muda. Você mantém atenção sem tensão. Mantém consciência sem desgaste. Passa a agir com mais precisão, porque não está mais sobrecarregado por cenários que não existem. Você se torna mais eficiente, não por pensar mais, mas por pensar melhor. Mas existe um passo ainda mais profundo nessa reorganização mental. Mesmo quando você reduz o ruído externo e as projeções futuras, ainda existe algo que pode te confundir. O excesso de estímulo que impede sua mente de se reorganizar. O silêncio como ferramenta de reorganização mental. Você não está apenas cansado do que vive. Está saturado do que consome. Informação demais, opinião demais, estímulo demais. Sua mente não para porque nunca tem espaço para parar. Você acorda e já entra em contato com o mundo. Notícias, mensagens, redes sociais, demandas. E segue assim até o final do dia, sempre absorvendo, reagindo, respondendo, sem pausa real. E sem pausa, não existe reorganização. Você tenta pensar melhor, mas não reduz o ruído. Tenta ter clareza, mas continua alimentando a mente com excesso. E isso cria um estado constante de confusão silenciosa. Você não percebe, mas sua mente está ocupada demais para ser lúcida. Musônio Rufo ensinava que a simplicidade externa fortalece a clareza interna, e o silêncio é parte disso. Não apenas a ausência de som, mas a ausência de interferência. Silêncio é o espaço onde você deixa de reagir ao mundo e começa a se escutar. No início isso incomoda, porque, sem distração, surgem pensamentos que você evitou, decisões que adiou, verdades que você não quis encarar.
E por isso muitas pessoas fogem do silêncio, voltam para o barulho, para o conteúdo constante, para qualquer coisa que impeça esse encontro interno. Mas é exatamente no silêncio que a mente se reorganiza. Você começa a perceber padrões com mais clareza, começa a entender o que realmente importa, começa a separar o que é seu do que você apenas absorveu dos outros. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 4, parágrafo 3, que o homem deve retirar-se para dentro de si mesmo sempre que precisar de ordem. E esse recolhimento não é isolamento, é ajuste. Sem silêncio você continua reagindo. Com silêncio você começa a direcionar. Você não precisa se afastar do mundo completamente, mas precisa criar momentos em que o mundo não invade sua mente. Momentos sem estímulo, sem interferência, sem distração. E quando isso acontece, algo muda. Sua percepção fica mais limpa. Suas decisões ficam mais firmes. Sua energia deixa de ser fragmentada. Mas esse novo estado traz uma consequência que poucos estão preparados para lidar. Quanto mais você se torna claro, menos você se encaixa em certas dinâmicas. A coragem de se tornar incompreendido. Quanto mais você se torna claro, mais você começa a perceber algo desconfortável. Nem todo mundo vai entender quem você está se tornando. E mais do que isso, algumas pessoas não vão aceitar. Porque a sua mudança quebra expectativas. As pessoas se acostumaram com uma versão sua. Uma versão que cedia mais, explicava mais, tolerava mais, se adaptava mais. E quando você começa a mudar, isso gera estranhamento. Você fala menos, mas com mais precisão. Você se posiciona com mais firmeza. Você deixa de aceitar coisas que antes aceitava sem questionar. E isso altera a dinâmica. E é nesse ponto que muitos recuam. Não porque não sabem o que fazer, mas porque não querem lidar com a reação dos outros. Preferem voltar ao padrão antigo para manter a aprovação, para evitar conflito, para não parecer diferente. Mas isso tem um custo. Você troca clareza por aceitação. Troca verdade por conforto social. E aos poucos, volta a se ajustar ao que já não faz sentido para você. Epicteto ensinava que se você quer melhorar, precisa aceitar ser visto como estranho por aqueles que não evoluem na mesma direção. E essa é uma das maiores provas de maturidade. Porque crescer não é apenas mudar internamente, é sustentar essa mudança externamente, sem precisar se explicar o tempo todo, sem tentar convencer, sem buscar validação. Você entende que nem todo mundo precisa concordar, nem todo mundo precisa acompanhar, nem todo mundo precisa aprovar. E isso te liberta. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 10, parágrafo 16, que o homem deve seguir sua razão mesmo que isso o afaste da opinião comum. E isso não é isolamento, é coerência. Você para de ajustar sua vida para caber na expectativa dos outros. Para de suavizar suas decisões para evitar desconforto externo. Para de negociar o que já está claro para você. E isso muda sua presença. Você se torna mais firme, mais direto, mais seletivo. Não por arrogância, mas por clareza. Não por frieza, mas por alinhamento. Mas essa mudança revela algo importante. Quando você para de reagir à expectativa dos outros, percebe o quanto ainda reage a estímulos que nem deveriam ter espaço na sua mente. E é aí que surge um novo nível de liberdade. A liberdade de não precisar reagir a tudo. Você passou anos acreditando que precisava responder a tudo. Opiniões, críticas, provocações, expectativas. Como se cada estímulo exigisse uma resposta sua. Mas isso nunca foi verdade. Foi condicionamento. Você aprendeu que ficar em silêncio é fraqueza, que não responder é perder, que não se posicionar em tudo é ser passivo. E por causa disso, começou a gastar energia com coisas que nunca deveriam ter tido espaço dentro de você. Cada reação desnecessária te desgasta, não apenas no momento, mas depois. Você revê a conversa, pensa no que poderia ter dito diferente, carrega a atenção, mantém o assunto vivo na mente. E isso se repete inúmeras vezes ao longo do dia. Você não percebe,
mas está constantemente em estado de resposta. E isso te prende, porque quem reage a tudo não direciona nada. Vive em função do que aparece, do que acontece, do que vem de fora. Epicteto ensinava que, quando alguém te provoca, não é a ação da pessoa que te perturba, mas a forma como você escolhe interpretar aquilo. E essa escolha acontece antes da reação. Mas você não foi treinado para escolher, foi treinado para reagir. E é por isso que tudo parece urgente, tudo parece importante, tudo parece exigir sua participação. Mas não exige. Existe uma força silenciosa em não reagir, em olhar, entender e simplesmente não entrar. Não responder, não se justificar, não se envolver. Isso não é fraqueza. É controle. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, parágrafo 52, que a melhor resposta a uma ofensa é não se tornar semelhante a quem a fez. E isso exige domínio, porque muitas vezes reagir dá uma sensação imediata de poder. Mas na prática é perda de controle. Quando você aprende a não reagir a tudo, sua mente muda de estado. Você deixa de se desgastar com o que não importa. Deixa de carregar discussões desnecessárias. Deixa de dar atenção a coisas que não contribuem em nada e começa a preservar energia. Essa energia volta para você, para suas decisões, suas prioridades, sua direção. Você se torna mais seletivo. Nem tudo entra, nem tudo te afeta, nem tudo merece resposta. E isso cria um tipo de liberdade que poucas pessoas experimentam. Mas essa liberdade exige algo mais profundo. Não basta ignorar estímulos externos. Você precisa cortar, de forma definitiva, tudo aquilo que continua te enfraquecendo internamente. O corte definitivo com padrões que te enfraquecem. Existe um momento em que entender não é mais suficiente. Você já sabe o que te faz mal, já reconhece os padrões, já percebe as repetições. Mesmo assim, continua permitindo que certas coisas permaneçam. E é exatamente isso que mantém você preso. Porque consciência sem ação vira frustração. Você identifica o problema, mas não corta, ajusta, negocia, tolera mais um pouco. E ao fazer isso, reforça o mesmo ciclo que diz querer sair. Alguns padrões não se resolvem com equilíbrio. Se resolvem com decisão. Você sabe quais são: hábitos que drenam sua energia, ambientes que diminuem sua clareza, relações que te puxam para versões antigas de si mesmo. Nada disso é novidade para você. O que falta não é percepção. É posicionamento. Sêneca ensinava que não há vento favorável para quem não sabe para onde quer ir. E manter padrões que te enfraquecem é exatamente isso. É tentar avançar enquanto sustenta o que te impede de sair do lugar. Você não precisa melhorar esses padrões. Precisa interrompê-los. Sem justificativa, sem explicação excessiva, sem negociação interna. Porque toda vez que você tenta suavizar o que já está claro, você se enfraquece. Envia para si mesmo a mensagem de que sua própria consciência não é suficiente para gerar ação. E isso destrói sua confiança interna. Cortar é diferente de evitar. Evitar é temporário. Cortar é definitivo. Cortar significa não voltar para o mesmo ponto, não reabrir a mesma porta, não revisitar a mesma decisão. E isso exige firmeza, porque no início sua mente vai tentar te puxar de volta. Vai lembrar dos momentos bons, vai minimizar o impacto negativo, vai sugerir que talvez não seja tão grave assim. Mas você já sabe. E ignorar isso é escolher continuar preso. Epicteto ensinava que não podemos controlar tudo o que acontece, mas podemos decidir com o que nos envolvemos. E essa decisão define sua direção. Quando você corta o que te enfraquece, algo imediato acontece. Sua energia muda. Você se sente mais leve, mais direto, mais presente. Sua mente deixa de ser puxada em várias direções e começa a se alinhar com o que realmente importa. Mas esse corte abre espaço para algo maior. Porque ao remover o que te enfraquece, você precisa construir algo que te sustente. A construção de uma mente que não se abala com o caos.
Depois que você corta o que te enfraquece, surge um vazio. E muita gente interpreta isso errado. Acha que perdeu algo. Na verdade, você abriu espaço. E esse espaço precisa ser preenchido com estrutura interna. Porque uma mente forte não nasce apenas da eliminação do que faz mal. Ela se constrói a partir de princípios claros, repetidos e sustentados no dia a dia. Você não se torna estável quando tudo está bem. Se torna estável quando aprende a permanecer firme, mesmo quando as coisas saem do controle. E isso exige treino. Não um treino visível, externo, mas interno. Um treino de pensamento, de postura, de interpretação. Um treino de não se deixar arrastar por qualquer situação que apareça. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 20, que a mente deve ser como uma rocha contra a qual as ondas quebram, mas que permanece firme. Essa imagem não é simbólica, é prática, porque o caos não vai desaparecer. Problemas vão surgir, pessoas vão falhar, planos vão sair do controle. E se sua estabilidade depende disso não acontecer, você sempre estará vulnerável. Uma mente blindada não evita o caos. Ela não se desorganiza por causa dele. Você começa a desenvolver critérios internos. O que merece sua atenção e o que não merece. O que depende de você e o que não depende. O que exige ação e o que exige aceitação. E isso reduz drasticamente o impacto das situações. Você não reage com intensidade desnecessária. Não amplia problemas. Não transforma contratempos em crises. Você observa, entende e age com precisão. Mas isso não acontece de forma automática. É resultado de repetição consciente. Toda vez que você escolhe não se irritar por algo pequeno, você fortalece sua mente. Toda vez que você mantém sua postura diante de um cenário difícil, você constrói estabilidade. Toda vez que você decide não se perder emocionalmente, você se torna mais sólido. E com o tempo, isso se torna natural. Você deixa de oscilar com tudo. Deixa de depender de condições externas para se sentir bem. Deixa de ser afetado por qualquer mudança de cenário. E isso muda a forma como você vive. Você se torna mais previsível para si mesmo, mais consistente nas suas decisões, mais seguro na sua postura. Mas existe algo que define tudo isso. Não é o que você já fez. Não é o que você já entendeu. É a decisão que você toma a partir de agora. A decisão que define quem você será nos próximos 10 anos. Chega um ponto em que não é mais sobre entender. É sobre decidir. Você já percebeu os padrões? Já identificou os erros? Já entendeu o que te enfraquece, o que te prende, o que te desgasta? Nada disso é novo para você neste momento. O que ainda não está definido é o que você vai fazer com isso. Porque o tempo não resolve. O tempo apenas expõe. Se você continuar reagindo como sempre reagiu, pensando como sempre pensou e escolhendo como sempre escolheu, os próximos 10 anos não serão diferentes dos últimos. A diferença não está no tempo que passa, está na decisão que você sustenta. E essa decisão não é emocional, não é motivacional, não depende de ânimo, não depende de inspiração. É uma escolha consciente, repetida mesmo quando você não está com vontade. Sêneca ensinava que a vida que construímos é resultado direto das decisões que insistimos em manter. E isso significa que mudar não é sobre tentar algo novo por alguns dias. É sobre não voltar atrás no que já ficou claro. Você já sabe o que precisa ser feito. Sabe onde precisa se posicionar diferente. Sabe o que precisa parar de aceitar. Sabe o que precisa cortar. Sabe o que precisa sustentar com mais firmeza. O problema nunca foi falta de clareza. Foi falta de decisão. Decisão verdadeira não negocia com o passado. Não busca aprovação externa, não se adapta ao desconforto momentâneo. Ela se mantém. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, parágrafo 15, que a qualidade da sua vida depende da qualidade das suas escolhas. E essa qualidade não vem da perfeição, vem da consistência. Você não precisa mudar tudo de uma vez.
mas precisa parar de voltar para o mesmo lugar. Precisa interromper o ciclo, porque toda vez que você volta para um padrão antigo, reforça exatamente aquilo que disse que queria deixar para trás. E isso cria um conflito interno que te enfraquece. Mas quando você decide de forma firme que não vai mais sustentar o que já entendeu que precisa mudar, algo se reorganiza dentro de você. Sua mente se alinha, sua postura se fortalece, suas escolhas começam a refletir essa decisão. E com o tempo isso se torna identidade. Você deixa de tentar ser alguém diferente e passa a agir como alguém que já mudou. E é isso que acelera sua vida. Você não espera 10 anos para amadurecer. Você decide agora e carrega essa decisão todos os dias. E quando faz isso, algo simples acontece. Você deixa de viver no automático e começa a viver com direção. Escreva nos comentários: eu não volto mais para quem eu era. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa ouvir isso agora. Porque crescer não é esperar, é decidir.